processo para fazer o roteiro desse filme do Amazônia, na verdade foi um grande desafio, porque você fazer um filme de ficção que o personagem é um macaco, é um animal, é uma coisa, para mim, foi absolutamente inédito, inesperada, e foi por isso mesmo que eu topei. E também construir um filme de ficção com uma narrativa, uma verdadeira odisseia, mas sem diálogos, é um segundo grande desafio, né? Então, eu justamente entrei porque eu não sabia como resolver. Eu justamente entrei porque era um desafio e eu sabia que, enfim, é uma oportunidade de aprender, né? Uma oportunidade de você mergulhar num território que você não está acostumado, dentro da dramaturgia. Né? Uma situação totalmente nova que me demandou muita pesquisa, muito trabalho, criar hipóteses para a estratégia narrativa, como a gente ia fazer esse filme, de que maneira a gente ia construir isso e, no final, quais foram os caminhos que deram certo. Primeira coisa, conversar com os biólogos e fazer muita pesquisa do comportamento do animal. Por quê? Porque os produtores tinham me encomendado, pedido para fazer um filme que fosse dar um tratamento, porque já havia um roteiro antes, né, mas eles não estavam satisfeitos e queriam um novo tratamento. E esse novo tratamento deveria ser um filme na fronteira entre ficção e documentário. Não era para ter voz off, não era para ser um filme com essa cara de Disney em que a gente sai pro fantástico, né, tinha que ter um pé no documentário. E aí então eu resolvi estudar o comportamento do animal. Isso foi a principal pesquisa do filme. Conversei com biólogos e observei muitos macacos, tanto em São Paulo quanto na Amazônia. Acredite se quiser, mas em São Paulo, em frente ao aeroporto de Guarulhos, tem uma reserva que tem um bando de macacos lá. E eu fui muito para lá porque esses macacos eles são estudados há mais de 10 anos por biólogos da USP. Então eu ia lá com esses biólogos e observava os macacos, fazia 1000 perguntas sobre comportamento, sobre atitude, o que significava isso, o que significava aquilo, se aquele comportamento que eu estava vendo se repete, em que situação. Pesquisei muito. Na Amazônia também. Aí na Amazônia eu vi bandos de macacos mais selvagens, também com biólogos de Belém, de Manaus. A gente observou alguns bandos desse macaco e estudamos o comportamento dele. Isso foi fundamental para construir a narrativa do filme, porque tudo que o macaco faz tinha que ser verdadeiro, tinha que ser verossímil em função do verdadeiro comportamento dele e dos bandos de macaco prego quando eles estão na floresta. E aí, além dessa pesquisa científica, biológica, para fazer a narrativa, eu também mergulhei num outro caminho. Eu me coloquei a seguinte questão, eu mesmo me coloquei essa questão. Se eu tenho que contar um filme que tenha, um filme para a família, que tenha drama, aventura e humor, e não tem diálogo, eu lembrei do Chaplin. Eu falei, Chaplin faz isso muito bem. Então eu fui olhar filmes do Chaplin, né? E me inspirei um pouco, percebi um pouco as maneiras dele construir cena, como são as dinâmicas das cenas que conseguem construir humor e mesmo drama que o Chaplin consegue sem usar diálogo. Estudei isso para tentar construir essas situações. Eu descobri, por exemplo, vendo os filmes do Chaplin, que a trajetória do meu macaco é muito parecida com o do Vagabundo, o filme do Chaplin, porque o meu macaco, o nosso macaco, ele também é um de ajustado, é um macaco urbano que cai na floresta e vai ter que aprender a ser macaco. Ele vê um bando de macacos no qual ele não pertence. O Vagabundo é muito semelhante. Ele também é um cara que não pertence, ele é um desajustado, ele não pertence à sociedade, ele é um mendigo, ele é um vagabundo. E então, muito parecido. Também a situação de que o macaco, numa determinada hora, ele quer encontrar uma fêmea, né? Ele quer pertencer a um bando de macacos. O Vagabundo também tem esse projeto de encontro uma mulher e ele quer conquistar ela, ele quer seduzir ela, ele também tem um adversário e eu identifiquei uma possibilidade narrativa de colocar o macaco alfa, que é verdade, num grupo de bando de macacos, geralmente o bando é um macaco alfa muito forte com um monte de fêmea. Se um outro macaco macho chega, ele bota para correr e desce a lenha. Então, esses elementos muito dramatúrgicos e dramáticos, bons para a dramaturgia, eu mergulhei neles. E com isso foram os meus elementos. Teve um quarto elemento de pesquisa muito forte, que foi, além de conversar com os biólogos e cientistas, eu queria conversar com os caboclos, com os caras que convivem com o macaco na floresta. E uma das maneiras, eu conversei com eles, mas uma maneira de eu me apropriar da visão deles sobre o macaco foi as narrativas populares, o folclore. No folclore brasileiro, o macaco é muito recorrente. Então eu mergulhei nas narrativas do que o Câmara Cascudo recolhe, por exemplo, que o macaco aparece, e me inspirei um pouco na visão que aparece nesses folclore. Então, nessas visões, por exemplo, o macaco não é o super animal da floresta, ele não é o mais forte da floresta, não é o grande herói da floresta, mas ele é capaz de derrotar a onça, ele é capaz de roubar o ser humano, que é o mais importante da floresta, ele tem uma personalidade de um grande malandro. E eu trouxe um pouco disso para o filme, sugeri
definir situações que têm a ver com essa visão do caboclo. Então esses foram os elementos principais que eu trabalhei para construir essa narrativa. Claro que eu pensei muito também na Odisseia, na medida em que essa viagem de volta, essa viagem de retornar à sua própria condição que o nosso macaco percorre é muito parecido com a Odisseia do Odisseu, né? Do Homero, que também tem uma viagem de volta, um grande retorno à sua própria origem. Então eu também me inspirei, eu falei, estou diante de um grande épico. A trajetória, os marcos da viagem desse macaco, eles podem conversar com o épico trágico, né? Então esses elementos eu também trouxe para o filme. No fundo, é um filme muito simples, muito honesto, muito verdadeiro, com emoções, mas já que você me perguntou como ele é feito, por trás é um trabalho muito complexo. A visão do macaco como um estrangeiro na floresta, ela perpassa o filme todo, é a estratégia central do filme, né? Ele é um estrangeiro, só que tem um pequeno detalhe, a origem dele é daquele lugar. Então ele não é absolutamente estrangeiro, ele é um estrangeiro, mas que a condição de origem dele vem daquele lugar. Então é como se um estrangeiro que tivesse um libanês que estivesse voltando para o Líbano pela primeira vez. É este tipo de estrangeiro. Não é apenas um americano caído no Rio de Janeiro ou um francês caído no Rio de Janeiro, mas é como se fosse um brasileiro que sempre morou fora, que nem fala português e que volta para conhecer o Rio de Janeiro. Tem essa pequena notinha a mais que faz toda a diferença, porque dá uma sofisticação para a história. Algo nele, profundamente dele, vem naquele lugar, mas ele não reconhece nada. Ele é totalmente estrangeiro àquele lugar, tudo para ele é muito estranho. Ele não sabe onde tem água, ele não sabe o que ele pode comer, às vezes ele come uma coisa e passa mal, ele come outra coisa e ele tem um delírio porque ele comeu um cogumelo. Ele fica observando tudo e tentando aprender com tudo, e ele vai se encantando com este novo mundo a ponto de decidir tentar ali viver, tentar voltar a pertencer a um bando de macacos no qual ele nunca viveu, porque ele vem da cidade, ele é um macaquinho de circo. Então esse conceito do estrangeiro colocado num lugar, tentando entender aquele lugar, tentando pertencer àquele lugar, mas ao mesmo tempo passando por todos os perrengues que um estrangeiro passa quando ele não domina o código, é uma marca do filme, é a grande levada do filme, é a grande síntese do filme. Você citou Melick também, para mim não é referência nenhuma, para o Thierry é simplesmente uma imensa referência. É muito curioso você ter falado do Melick, porque o Thierry, ele adora o Melick. Se você for entrevistar, eu até sugiro que você fale sobre isso com ele, porque eu acho que ele vai ficar até lisonjeado, porque a gente conversava de Melick antes que eu tivesse visto. Ele me trouxe o Melick dizendo, este cara é o cinema do futuro, frase do Thierry, e ele se encanta com isso, e ele tem um olhar que provavelmente está muito imbuído disso. Eu acho que um grande barato, uma coisa que eu admiro muito no filme, admiro muito no trabalho dele, são duas coisas, sobretudo. Primeiro, a capacidade que ele teve de construir, transformar esse macaco num personagem. Então estava indicado no roteiro, mas basicamente ele conseguiu isso no set, entendendo aquele animal e na montagem fazendo um brilhante trabalho de conseguir encontrar as atitudes do animal que ele tinha filmado que casavam bem naquela situação. E de outro lado, o que eu acho que ele fez fantasticamente e que está ligado ao cinema inovador, ao cinema de arte, é o filme dele respeita o tempo da floresta. Ele não fez um filme acelerado, um filme com ritmo de videoclipe, um filme Pokémon. Ele fez um filme que prende o espectador, porque eu vi o filme com o público de Veneza e prendeu o espectador completamente. Então ele fez um filme que ele consegue prender o espectador, tem estratégias que prendem o espectador, mas ao mesmo tempo ele respeita o tempo da floresta. E isso eu acho maravilhoso. Eu não vejo a hora que as minhas filhas vejam o filme, porque eu acho muito importante elas estarem expostas ao tempo da floresta. Tenho certeza que elas vão adorar o filme, elas vão embarcar na viagem do filme, mas elas não vão perder, quer dizer, elas vão ter a oportunidade de vivenciar um outro tempo narrativo, que não é apenas o tempo narrativo do cinema de arte, mas é o tempo narrativo da floresta, da natureza. Isso é, na minha opinião, um dos grandes méritos do filme, do Thierry especificamente. Obrigado. Valeu.